Nesse vídeo eu vou falar a respeito da regra de 3. A regra de 3, ela se classifica em regra de 3 simples, e no simples nós devemos identificar se ela é direta ou inversa, e ainda ela pode se classificar em regra de 3 composta. Bom, como eu já havia dito, então a regra de 3 simples, ela pode ser direta, aqui, ou inversa. Se ela for direta, ela vai possuir grandezas diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo. Se eu vou no supermercado e eu compro uma determinada quantidade de um produto, eu pago um preço X. Se eu aumentar a quantidade desse mesmo produto, a tendência é pagar mais. Se eu diminuo a quantidade desse produto, a tendência é pagar menos. Agora, a regra de 3 simples inversa. Ela possui grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, se eu faço uma determinada viagem a 100 km por hora, eu gasto um determinado tempo. Se eu diminuo essa velocidade, eu aumento o tempo que eu vou gastar para fazer a mesma viagem. Então, enquanto uma aumentou, a outra diminuiu. Então, nesse caso, são inversamente proporcionais. E a regra de 3 composta, ela vai envolver mais de duas grandezas proporcionais, mas a regra de 3 composta eu vou estar explicando em outro vídeo. Então, aqui um exemplo de regra de 3 simples diretamente proporcional. Sabe-se que 200 gramas de um determinado produto custa R$ 72,00 e uma pessoa quer comprar aí 500 gramas desse mesmo produto, quanto ela deverá pagar? Primeira coisa que devemos fazer é organizar uma tabela em que as colunas, cada uma das colunas, vai representar aí uma das grandezas. Então, na primeira coluna, eu estou representando o peso e na segunda coluna, eu estou representando o preço em reais. O peso aqui está em gramas. Então, 200 gramas, nesse caso, custam R$ 72,00. Quer-se comprar 500 gramas, nesse caso, quanto estará aí se pagando? Será representado aqui pelo X. Por que é diretamente proporcional? Porque quanto mais aí se comprar o produto, maior vai ser o valor a ser pago ou vice-versa. Então, aqui novamente eu desenhei a tabela, a mesma tabela do slide anterior, e multipliquei então 200 vezes o x, representei aqui embaixo. O 500 vezes o 72, representei aqui também. Ou 72 vezes 500, que é a mesma coisa. No esquema de baixo, eu deixei o x, que é o preço que eu quero descobrir sozinho. O 200 que estava multiplicando passou dividindo e multipliquei aqui o 72 por 500 e obtive 36.000. Dividindo então 36.000 por 200, eu obtive 180. O que significa esse 180? Se forem comprados 500 gramas desse determinado produto, o preço será, então, R$ 180,00, que representa aí o X. Agora um exemplo de regra de 3 inversamente proporcional. Uma determinada viagem pode ser feita a 60 km por hora em 6 horas. Para se fazer a mesma viagem a uma velocidade de 80 km por hora, serão necessárias quantas horas? Por que ela é inversamente proporcional? Porque esse exemplo é inversamente proporcional. Porque, logicamente, se eu vou aumentar a velocidade, eu vou chegar aí ao meu destino mais rápido, ou seja, o meu tempo gasto será menor. Então, aumentei a velocidade, vou diminuir o tempo, inversamente proporcional. Então, aqui, novamente, eu fiz uma tabela com as duas grandezas e organizei os dados aqui, os números, de acordo com o que foi falado no exercício. Então, se eu fizer a viagem a uma velocidade de 60 km por hora, eu gastarei 6 horas. Se eu fizer a mesma viagem a 80 km por hora, quantas horas eu vou gastar para fazer essa viagem? Então, aqui os cálculos. Como ela é agora inversamente proporcional, eu vou fazer a multiplicação em linha. Então, eu não vou mais multiplicar em cruz, ela inversamente vou fazer em linha. O x vai multiplicar o 80, então tá aqui, 80 vezes o x, e o 60 vai multiplicar, ou ser multiplicado aí, pelo 6.
Embaixo, 80 vezes x foi igual a 60 vezes 6, deu 360. O 80, ele está aqui multiplicando, ele passou dividindo. Então, 360 dividido por 80, eu obtive 4,5, ou seja, 4 horas e meia. Portanto, se eu aumentar a velocidade, se ela for para 80 km por hora, eu vou gastar aí 4 horas e meia. Com isso, a gente resolveu aí essa regra de 3 simples e inversamente proporcional.